Mais um episódio do Calpcast e hoje o tema é como empreender sem investir dinheiro. Será que é possível? Eu trouxe um cara aqui que fez isso, comprou a empresa sem investir um centavo, mas com conhecimento. E hoje o convidado de hoje é o Leandro Sass. Leandro, é um prazer ter você aqui com a gente e se apresenta aí para a galera conhecer um pouquinho mais de você. Obrigado, viu, Arican? Tamo junto aí. Valeu pela oportunidade. Bom, eu sou o Leandro Saz, hoje eu sou proprietário da Academia CNM, aqui em Jundiaí. Eu vou falar que é a melhor academia da família, com um posicionamento muito voltado para atender bebês, crianças, idosos, com uma infraestrutura de 1.600 metros quadrados, mais 1.200 metros quadrados de só estacionamento, uma piscina de 20 metros, com mais de 30 colaboradores. Então, assim, é uma história muito bacana que nós construímos, né? Eu falo nós porque há 25 anos a história foi construída pelo Edmilson, que era o antigo proprietário, e há 6 anos deu continuidade comigo, com o Robinho e minha esposa Juliana. Então nós já estamos numa história de 31 anos em Jundiaí, criando esse marco histórico com relação a posicionamento, estrutura, a histórias, há muitas famílias que já passaram, né? Então, 3, 4, 5 gerações que aprenderam a nadar, que fazem esportes, que se desenvolvem ali com o corpo, com a mente, com o espírito e dentro da atividade física. Maravilha. E, cara, como foi que você entrou? Como que você adquiriu essa empresa? Como você entrou ali? Você sempre foi empresário? Não, nunca, não era empresário antes, não. Todo mundo acha, né? Parece que, pô, você se torna um empresário às vezes e o colaborador às vezes não conhece a sua história, né? O quanto que você batalhou, quanto dificuldade que você passou para você chegar onde você chegou. Antes de ser empresário, eu fui professor. Então eu falo assim, antes de você ser um empreendedor, você precisa ser um ótimo intraempreendedor. O que é isso? É você empreender no negócio do outro. Eu sempre entreguei muito a mais daquilo que eu poderia dentro da empresa do que eu fui contratado, sempre. Sempre entreguei o meu 110%, que eu falo assim. E isso era importante, porque quando você entrega algo a mais, o universo ele vai te devolvendo também, né? Aquela história de você fazer aquele seu investimento de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, lá na frente você vai colher a longo prazo. E mais ou menos foi assim que começou a minha história. Então, eu venho de família bem simples, bem humilde, fui bolsista de faculdade, e aí me tornei professor de educação física, já eu vou falar assim, velho, né, para a idade, porque hoje o jovem começa a faculdade com 18 anos, normalmente a educação física também requer um pouco mais disso, né, porque você trabalha literalmente com o seu corpo. Então, com 24 anos, começar uma faculdade, eu terminei com 28. Então, já seria um pouquíssimo tempo para você galgar ali grandes oportunidades, né? De se tornar um grande professor, um coordenador, um gerente de uma academia. E graças a Deus as coisas para mim aconteceram muito rápido. Eu entrei na faculdade aos 24 e com 28 estava me formando, praticamente já me tornando um coordenador 2 anos após a minha formação. Então, assim, foi muito bacana. A minha experiência também na área administrativa, né? Como trabalho desde os 14 anos, né? Então, assim, fui office boy, auxiliar de escritório. Então, essa experiência que eu fui colhendo de lá de trás, quando chegou na parte de unir o conhecimento da faculdade, né? A parte mais técnica, com o conhecimento da vida, com relação à parte administrativa, lidar com dificuldades, soluções de problemas, isso me ajudou muito a me tornar a ser um coordenador muito bom, né? E, claro, sempre aberto a aprender novas coisas, que é um pouco do que você colocou ali, já respondendo a sua pergunta, né? Como se tornar um empreendedor sem investir? Sem investir nada não tem como, né? Mas sem pôr dinheiro é possível. Como? Com conhecimento. E aí é isso que acho que ao longo desse nosso debate aí, nossa conversa, eu posso te explicar um pouco como que esse conhecimento ele se tornou um dinheiro. Porque realmente isso eu escutei do meu pai com 16 anos. Uma época eu quis parar de estudar para começar a trabalhar. A minha família passava por algumas dificuldades. Falei, cara, eu vou começar a trabalhar. Era o irmão mais velho, para poder ajudar também na renda da família. E meu pai falou o seguinte, cara, você precisa estudar. Falou, enquanto eu puder segurar a casa,
você vai estudar. Porque eu não tive essa oportunidade. Eu tive que abandonar meus estudos para poder trabalhar. Mas hoje você não vai fazer isso. Por quê? Não adianta você ter dinheiro e não ter conhecimento. Então, o dinheiro que você vai ganhar hoje, se você não tiver conhecimento, você vai perder lá na frente. Agora, se você tiver conhecimento antes do dinheiro, depois você vai saber fazer muito melhor com pouco dinheiro, vai fazer grandes coisas. E realmente isso aconteceu para mim. Levei Mara- muito a sério. Maravilha, cara. Conselho de pai sempre Cara, é pro resto da fundamental. vida, né? Sempre. Além desse, você tem outro conselho que você pegou do seu pai ali que você leva pra toda a vida? Olha, eu vou falar que eu tenho um conselho que eu levo, porque e isso faz parte até de um projeto que eu tenho com um casal. Eu acredito muito que, assim, a nossa primeira empresa é a nossa família. Né? Então, quando eu me caso com minha esposa, eu já abro meu primeiro CNPJ ali. Porque é uma instituição onde ela precisa dar frutos, né? Dar lucro. E qual é o lucro do casamento? São os filhos. Né? E se a gente for fazer uma analogia empresa e filhos, né? O pai e a mãe, normalmente, o pai, na maioria das estruturas, né? Ele é o comercial, porque ele que acaba trazendo a renda para casa, normalmente no formato antigo, né? A mãe é o administrativo, ali é o RH que faz toda essa questão de cuidar dos filhos. O pai chega, como é que foi? Estudou, não estudou? Não, tá tudo certo, né? Faz o RHzinho ali para deixar todo mundo bem feliz e equilibra os pratos. E os filhos, querendo ou não, na vida, ele acaba sempre se espelhando na figura do pai ou da mãe. Então eu falo que os filhos, eles são os estagiários, né? Então, isso eu trago também como um ensinamento, porque quando eu me tornei um estagiário na educação física, é buscar pais na sua maior referência. Então, quem seriam ali os meus... Eu vou colocar como padrinhos, né? Padrinhos e madrinhas. Para que eu possa me espelhar naquela pessoa. Para que eu possa seguir os mesmos passos que ele. Ou talvez, assim, aprender os mínimos detalhes que ele faz, de coisas boas. E também colocar um pouquinho do meu tempero naquilo. Porque é isso que a gente faz com nossos pais, na verdade. Tem coisas que a gente olha assim e fala, cara, quando eu tiver meus filhos, quando eu for mais adulto, eu quero fazer exatamente igual aos meus pais, porque eu enxergo que isso tá dando certo. São valores muito fortes. Mas tem coisas que às vezes a gente fala assim, cara, eu acho que quando eu tiver meus filhos eu vou fazer isso igual, mas essas coisas talvez eu vou colocar diferente, porque já é um pouco da atualização de mercado, né? Da nova geração. Não dá para ser 100% muito verdadeiro. Então, o estagiário, ele é isso, porque ele traz um pouco do momento novo, porque é o profissional que está treinando esse estagiário, ele já foi formado há 5, 10 anos atrás. Então, às vezes no mercado ele está até um pouco defasado a nível de conhecimento, mas o cara tem a experiência, tem a validação do dia a dia. Mas o estagiário está com aquele feeling novo, né? Tudo que é novo. Mas não tem experiência. Mas se ele souber somar aquilo que ele está aprendendo de novo com o feeling do antigo, cara, ele estoura. Então é isso, é você trazer essa analogia de filho, pai, estagiário e padrinho, ou seu supervisor, ou seu gerente, ou seu coordenador, aquela pessoa mais próxima de você que você pode se espelhar. Eu acredito que seja nessa forma que a gente se desenvolve a nível de conhecimento. A maior riqueza que a gente pode construir. Legal, cara. Muito bom. Falar de família sempre é muito bom. Muito bom. E ali na CNM, onde você empreende há 6 anos que você 6 tá ali. anos. 6 anos. Cara, conta pra gente como é que foi a compra dessa empresa sem dinheiro? Foi algo extremamente inusitado. Se eu falar pra vocês, todo mundo assim fala, não é possível, né? Cara, foi assim. Eu conheço o Robinho, meu sócio, né? Ele é um grande amigo, né? E hoje sócio também. O Robinho, ele já era professor na CNM, muito já conhecido pelo Edmilson. E o Edmilson chegou nele uma época, ele estava meio já cansado da administração, já 25 anos tocando a empresa. Ele estava querendo passar a oportunidade para alguém. E como um cara bem generoso que é, foi procurar alguém que seja já dentro da casa. Chegou no Robinho, falou, Robinho, cara, você não tem interesse de tocar, né? De repente pensar numa administração.
a gente estrutura um salário e tudo mais. E de cara o Robinho não aceitou. Porque ele já vinha de uma gerência de uma outra instituição, né? De uma outra academia, de uma rede, que uma responsabilidade muito maior, que tirava todo o tempo dele, praticamente quase perdeu um casamento também, por causa dessa falta de gestão, ou excesso também, né? Com relação às cobranças, às coisas do dia a dia, que ele tinha que entregar. E ele falou, cara, não acho que é o momento. Já declinou de cara. E aí o que aconteceu? O Robinho, nesse momento, ele tinha acabado de se mudar oficialmente para Jundiaí. E eu morava em São Paulo, já tinha um pequeno estúdio de treinamento funcional. E aí ele falou, cara, vem tomar um café na minha casa, vem conhecer e tudo mais. Nesse café aqui em Jundiaí, eu já conhecia um pouquinho da cidade, né? Adorava vir pra cá, uma cidade muito linda. E ele comentou comigo, falou, cara, você acredita que o Edmilson veio compartilhar comigo, assim, assado, pra me tornar administrador da CNM e tudo mais? E aí já meu olho, né, aquele filho empreendedor já, opa, você tá atento às oportunidades, né? E ele falou, cara, e aí? Eu falei, eu não aceitei. Eu falei, você tá de brincadeira que você não aceitou, né? Ele, não aceitei, você sabe como que era na outra empresa lá e tudo mais. Cara, não, melhor não, né? Eu falei, pô, e se a gente dividisse essa responsabilidade? Aí ele parou assim, pensou e falou assim, mas você vai topar abrir mão de São Paulo pra vir pra cá? Eu falei, não, a princípio eu toco os dois, né? Acho que dá pra gente tocar os dois. Falei, cara, se você topar, eu falo com ele novamente. E aí eu confio em você, a gente já trabalha juntos, faz uma parceria bacana juntos, então vamos. E aí isso foi numa terça-feira de manhã na casa dele. Eu passei na CNM, fui dar uma olhada lá também um pouquinho. Já conhecia por fotos, né? Por vídeos. E aí conheci a estrutura, cara, me apaixonei. Realmente aquele ambiente diferenciado, acolhedor, muito gostoso. Na quinta-feira nós marcamos uma reunião com o Edmilson. E aí foi quando toda a magia aconteceu. Que aí como validou realmente a questão do conhecimento. Porque quando eu sentei com o Edmilson, eu não conhecia ele. E nem ele me conhecia. Então, assim, não tinha nenhuma chance de essas questões acontecerem, né? Porque dificilmente você vai confiar o seu negócio de 25 anos para uma pessoa que você nunca viu na sua frente, concorda? E ainda mais sem colocar nenhum tipo de investimento na mesa. E foi mais ou menos o que aconteceu, porque quando nós chegamos para falar com ele, a ideia era ser um intraempreendedor, né? Um assalariado, entraríamos como administradores da empresa dele. E aí ele vira para nós e fala assim, cara, seguinte, aquela proposta que eu fiz pro Robinho, eu pensei, não faz sentido para mim mais hoje. Não quero mais. Hoje eu quero vender a academia. E aí eu falei, pô, naquele momento eu tinha um estúdio de 36 metros quadrados que eu acho que se eu juntasse todo o lucro que eu tinha na empresa, eu não pagava uma mensalidade se eu dividisse por 60 mil vezes. Entende? Não dava, não fechava as contas. E aí ele pegou e falou, cara, é isso. Eu não tenho intenção de ter administradores, eu quero vender. Mas eu gostaria de vender para pessoas que fossem com a mesma ética, com os mesmos valores, né? Que desse seguimento à história da CNM, ela já tem 25 anos. E aí ele falou, cara, é isso. E aí, mais uma vez, né? O feeling empreendedor. Porque às vezes o empreendedor, ele não cansa, né? Ele tem que ele é atento às oportunidades e principalmente atento, às vezes, a esses desafios. Porque, pô, dinheiro eu não tenho. O que eu posso fazer para reverter essa situação agora? Como eu posso fazer para reverter? Então eu viro para ele e falo, olha, Edmilson, eu tenho uma vontade muito grande de empreender. Eu acredito que nós temos um bom conhecimento, tão técnico e comportamental para dar continuidade nesse seu legado. Mas a única coisa que me falta, que falta para o Robinho, é o investimento do capital. Isso nós não temos. Aí ele para assim, mas eu falei, cara, mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer dar certo o seu negócio. Então, eu gostaria que você pensasse direito. Vamos pensar nessa questão de administradores? Veja um mínimo que você pode pagar pra gente hoje.
o mínimo. E em 3 meses a gente volta a conversar, porque a minha intenção é me tornar um sócio seu. Nem que seja de 1%, daqui 3 meses. Mas a gente vai fazer o seu negócio crescer em 3 meses. Minimamente em 3 meses. Aí ele, tipo, deu aquela balançada. Ele falou, interessante. Ele desenhou todo o projeto. Pensou. Aí falou, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje é quinta-feira, me dá mais uns dias. Na próxima terça vocês voltam aqui em Jundiaí. E a gente conversa. E aí eu falo assim, cara, tem um pouco de sorte. Tem um pouco de Deus. Eu acho que muito mais Deus do que sorte. Porque acho que Deus naquela hora acho que tocou na mão do Edmilson, na cabeça dele e falou, cara, confia aí, confia neles que vai dar certo. E aí passou esses dias, na minha cabeça já tava tudo certo, tudo certo. Eu já tava até comprando uma moto, nessa semana antes mesmo dele me confirmar, falei, vai dar certo. Comprei uma moto para fazer esse traslado de São Paulo, Jundiaí, porque ainda morava lá. Na terça-feira ele chamou a gente novamente e falou, olha, eu não sei o que foi o que você falou, eu não sei se foi Deus que tocou no meu coração, ele usou essas palavras. Mas aquilo que você falou marcou muito para mim e fez muito sentido sobre essa sua vontade grande de empreender, de querer fazer dar certo. Então eu vou confiar em vocês, vou confiar. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Ele tinha feito uma oferta pro Robinho, né, de X salário. Ele baixou esse salário para 50% e falou: esse salário vai ser dividido para vocês dois. Tem algum problema? Falei: problema algum. Falei: eu não tô de olho no salário, tô de olho na oportunidade. Eu vou continuar trabalhando no meu estúdio e vou vir para cá dar o meu melhor aqui. E eu achando que ia ser o suficiente, né? Então aí o que aconteceu? Em outubro de 2018, nós entramos na CNM como um administrador meio que oculto ali, né? Uma coisa meio só no fio do bigode mesmo. Em 3 meses, a academia na época estava com uns 850 alunos. Em 3 meses, nós fizemos um trabalho muito bacana e trouxemos para a instituição uma média de 350 alunos. Chegamos bem próximos ao número de 1.200 alunos em 3 meses. Aí ele falou, meu, esses meninos são diferenciados. E foi muito bacana, assim, essa história. Aí ele testou a gente de tudo quanto é jeito, né? Final de ano, dia 31, do dia 25 até o dia 31, nós passamos a noite, fechava a academia às 10, nós pintávamos a academia até às 5h30 da manhã, porque 6 horas abria. Ele tinha condições de pagar pintores, mas ele falou, vamos ver até que ponto que esses meninos estão a fim de fazer o negócio acontecer. Nós mudamos toda a cara da academia, reestruturamos todos os equipamentos, mudamos de lugar para começar 2019 na época com uma nova cara. E até então, sem pretensão alguma de chegar a essa oportunidade de compra, e sim de realmente fazer a coisa acontecer. Quando chegou em fevereiro, que completou os 3 meses ali mais ou menos, né? Janeiro terminou. Início de fevereiro, ele chamou a gente para conversar. E aí foi o checkmate do poder do conhecimento se tornando em dinheiro. Porque ele falou, olha, vamos lá. Vocês falaram que vocês tinham uma vontade de empreender. Fiz um levantamento aqui, vocês sabem o quanto que mudou? Vocês têm noção? Não. Estamos trabalhando, estamos aqui na operação. Legal. Então, ó, em 2018 tinha 800 e tantos alunos. Hoje nós estamos chegando próximo a 1.200. Vocês têm noção de quanto que isso acresceu de faturamento e lucro? Não. Ó, X para Y. Cara, legal. Então, isso aqui foi vocês que fizeram. Então, vocês mostraram realmente para mim que vocês são dignos da minha confiança. Eu vou passar a academia para vocês. A partir de hoje, vocês passam a ser os novos donos da CNM. Então, como que nós vamos fazer essa venda? Aí ele pegou e estruturou toda uma formatação no papel. Olha, a empresa tinha uma dívida na época pessoal dele. Vocês assumem essa dívida. Eu entro como um avalista para vocês ali do risco, né? Caso vocês não consigam continuar me pagar, eu passo a ser o avalista, eu assumo a operação. Então, assim, ele tinha um risco, mas esse risco de forma era baixo, porque o prédio era dele, então tinha
uma certa segurança. E nós reestruturamos toda essa questão. Criou-se aí um contrato de uns 5, 6 anos para a gente ir pagando, né, toda essa operação. Foram tempos muito difíceis também, porque você era Então, você pagou ela com o valor que você recebia trabalhando nela. Exatamente. Eu não... uma parte do meu salário, do meu Prolabore, foi destinado para compra da empresa. Ou seja, em nenhum momento eu coloquei R$ 1 para comprar. Foi só realmente conhecimento e ação. Conhecimento e ação. E as coisas foram acontecendo. E aí a gente validou mais uma vez o poder do conhecimento, né? Porque, cara, em 2019 foi um desafio muito grande, né? Porque existe também aquela questão do... Principalmente a cidade de Jundiaí tem essa questão da província... Muito provincianos, né? Cara, eu tô tanto tempo com o Edmilson, já conheço. Quem são essas pessoas? Eles são de São Paulo. Será que é de confiança? São 2 meninos mais novos. Como será que a academia vai ficar, né? Porque até então ninguém sabia que nós éramos donos. Quando nós assumimos, isso passa a ser um medo, né? Para os novos, né? Tipo, os novos antigos, né? No caso. E aí foi um ano muito desafiador pra gente. De reestruturar, de se posicionar perante aos colaboradores, aos clientes também, né? E foi muito legal que em 2019 a gente sentiu uma desconfiança, mas logo fomos ganhando essa confiança novamente do cliente, porque eles também nos viam dando aula. E era muito interessante, porque isso ainda acontece, tá? A gente vai dar aula, e aí termina a aula, o pessoal fala, nossa, gostei desse professor, será que ele pode vir mais vezes? Aí um pega e fala assim, ó, ele é o dono da academia. Caramba, o dono tá dando aula? Ele dá aula também. Nossa, mas a aula dele é boa, né? É. Então, assim, isso é legal que valida, né? Porque a gente não chegou aqui sendo 2 empresários que chegamos e compramos um negócio. Antes de ser empresários, empreendedores, nós sempre fomos bons professores. Passamos por boas escolas. Nossos clientes antigos, né, que como professores, nos reconheciam e validavam a gente muito bem, né? Então, antes de você ser um ótimo empresário, nós éramos ótimos professores. Isso é muito bom, porém muito desafiador também, porque você ser um bom professor não quer dizer que você seja um bom administrador também, né? Sim. Precisa saber caminhar. E aí, mais uma vez, entra o poder do conhecimento. Em 2019, eu falei, cara, é uma empresa grande, tem 30 colaboradores. E o maior erro também do empresário é ele, às vezes, focar numa questão de olhar simplesmente só para o caixa da empresa. O caixa, ele é importante, né? Ele é importante. Porque ele que vai dar saúde para a empresa. Mas quem traz o caixa são pessoas. Então, se você não se tornar um bom gestor de pessoas, você não tem uma boa empresa. Entende? E isso eu pensei já logo de cara. 2019, eu falei, eu preciso partir para um novo processo de conhecimento. Conhecimento que eu adquiri até o momento que eu me tornei o responsável pela empresa, não vai ser o mesmo que vai me levar para o próximo nível, entende? Então, isso é muito importante também. É algo que tem que ser muito frisado. Porque o conhecimento que você tem hoje faz você abrir portas. Mas a hora que você entra nessa porta, você precisa gerar novos conhecimentos para abrir outras. Senão você estagna, né? E quando você está parado, você está morto. Ou você está crescendo ou você está morrendo. É assim que a vida funciona, não é? Então, se você está em movimento, você está vivendo. Agora, quando você estagna, cara, fala assim, aqui tá legal. Ali você só sobrevive. Zona Né? de conforto, sobrevive. Então, você só tá indo para trás, cara. Então, assim, o conhecimento que te leva até hoje, ok. Abriu portas? Abriu. Agora, qual que é o próximo passo? Precisa gerar novo conhecimento. Aonde eu vou buscar esse novo conhecimento? Em qual mesa eu vou buscar para sentar? Entende? Com qual pessoas eu quero estar para adquirir esse conhecimento? Então as coisas começam a ir mudando. Quando eu era professor, eu queria sentar ao lado de bons professores. Quando eu me tornei empresário, eu comecei a procurar bons empresários para me espelhar, para eu aprender junto com eles. E sempre procurar a mesa onde você saiba menos. Isso é muito importante, né? Eu sempre procurei sentar nas mesas que cara, eu me sentia o mais burro, o mais ignorante da mesa. Porque eu sento, abro meus ouvidos e falo, cara, tô aprendendo. Na mesa que você fala demais, você não aprende, né? Você só
começa a compartilhar. É bom também, é muito bom compartilhar. Mas é bom aprender também. Então, naquele momento, eu fui buscar me tornar um gestor de pessoas. Um consultor analista comportamental, entender de comportamento humano, entender de pessoas mesmo, da parte mais psicológica, da parte mais da neurociência, como que eu posso ajudar as pessoas a se desenvolverem também a esse nível intelectual, porque quando você se desenvolve, não é só na empresa, é na sua vida pessoal também. Não existe, né, duas linhas, né, uma chavinha, essa aqui, vida pessoal, vida... Existe uma única pessoa que tem responsabilidades em momentos diferentes. Então, quando você melhora, ajuda a pessoa a se perceber melhor dela mesma, ela melhora na vida pessoal e melhora no profissional. Então, eu passei a cada 3 meses dentro da CNM fazer reuniões constantes, onde reuniões de 30 minutos falando da empresa e 1h30 falando sobre desenvolvimento pessoal, trazendo conhecimento na íntegra, que eu buscava e trazia de graça para eles. Pagava para aprender e trazia de graça para o meu time. Isso foi trazendo muita validação também, muita sinergia, muitas pessoas boas começaram a vir, algumas não tão boas começaram a sair, né? Que faz parte também da seleção do joio e do trigo, né? Faz parte acontecer isso. E as coisas aconteceram, Eric. A CNM hoje, graças a Deus, ela tá muito bem, né? Com planos aí alavancáveis de coisas que de verdade, assim, a gente nem imaginava estar acontecendo, né? Até uma delas, você é até uma das pontes aí, né? Deixa meio em off, porque não aconteceu, mas a hora que aconteceu, eu vou falar, é uma pessoa que a gente sempre tem que validar quem cria pontos com a gente. Então, cara, agradeço desde já pela oportunidade que você me colocou, porque a coisa tá acontecendo, o namoro tá rolando ali, né? Então, a gente precisa ser grato pelas pessoas que passam por nós também. Então, assim, a CNM, ela tá acontecendo, tá vindo muitas coisas boas, tem muita coisa nova para acontecer, passando por um momento de reforma, de uma visão de expansão, de posicionamento dentro da cidade, né? De uma reestruturação dentro do bairro, né? Porque nós estamos dentro de um dos melhores bairros de Jundiaí, né? Então, precisamos acompanhar esse avanço que Jundiaí está acontecendo. Então, nós estamos aí bem posicionados, com bons profissionais, bons arquitetos, engenheiros, para trazer um momento aí de expansão de marca, de estrutura, para a gente falar assim, cara, a CNM está aqui para mostrar porque veio. Maravilha, cara, muito bom. E eu vi que você também foi no Giants do Marcos Marques, né? Sim, sim, cara. Cara, foi um local que também que você não colocou um centavo, Um centavo. do seu bolso, né? Exatamente. Me explica, conta essa história pra gente. Cara, o Giants foi algo muito interessante que aconteceu, uma história bem bacana também, vou tentar ser bem... Eu gosto de contar nos mínimos detalhes, né? Então fica bem cansativo às vezes. Mas assim, o lance como eu falo, o empreendedor ele tem que ser ousado, né? Ousadia é algo que tem que sempre estar na veia do empreendedor. E estar atento aos detalhes também. O que aconteceu? O meu treinamento, a minha certificação de gestor de pessoas aconteceu no Instituto IBC, né? Que era do pai do Marcos Marques, o José Roberto Marques. Então, ali eu já tinha uma proximidade com a pessoa do Marcos. E até um fit cultural mesmo, assim, cara... Esse cara é um modelo de empresário que eu quero ser, que eu quero me tornar. E comecei a seguir o Marcos, comecei a ver as movimentações. Em 2020, ele sai do IBC. Quando entra em pandemia, ele abre mão da sociedade, que era uma empresa totalmente familiar, abre mão de uma segurança, né? E sai totalmente da zona de conforto dele para viver algo do nada, do zero. Que ele começa a empreender com um grupo acelerador empresarial. E eu comecei a me movimentar, a estar por dentro. Conheci algumas pessoas que estavam lá. E eu falei, cara, eu quero fazer parte desse meio aí. Eu quero trabalhar ali com o Marcos, quero fazer parte desse time. E as coisas foram acontecendo. Quando o Marcos toma uma decisão de abrir a própria sede, investiu mais de, se eu não me engano, 2 bilhões, tá? 2 bilhões e meio, mais ou menos, na própria sede. Então, assim, eu falei, opa, o negócio tá ficando bom, cara. Em 2020, ele começou a estrutura dele com menos de 100 pessoas. Numa salinha, fazendo reunião na casa dele.
Em 2023, ele já mira, em 2024, estar na própria sede com investimento de 2,5 milhões. Uma sede com mais de... Se eu não me engano, é uma sede para mais de 1.000 pessoas. 1.500 pessoas hoje. Tem a sede do Grupo Acelerador. E aí ele começou a captar pessoas, alguns parceiros, para poder fazer parte dessa história da sede. E aí eu tenho a honra de falar que eu faço parte dessa história, né? Fiz parte. E grande parte disso foi graças a eu ser uma pessoa ousada. Por quê? Ele postou no Instagram dele. Preciso de empresários que trabalham com máquinas de academia. Nessa época ele estava começando a treinar, começando a validar a importância que o empresário tem também de cuidar da saúde, né, do corpo, porque isso também arrasta ao colaborador, faz parte da cultura dele também, né, de falar sobre a importância da saúde dentro da empresa. E ele queria colocar uma academia, ele foi ousado e falou, cara, eu quero oferecer para os meus colaboradores uma academia, para que ele treine aqui dentro. Ele saia do serviço na hora de trabalho, vem aqui, treina, ou treine e volta. Ele criou ali foi ousado e quis uma situação dessa. E foi procurar pessoas. E eu falei, cara, eu sou dono de uma academia. Eu não faço equipamentos. Mas eu conheço pessoas que podem fazer. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, eu vou trocar o Marcos. Vou chamar ele no Instagram aqui, vou falar que eu que vou abrir essa academia pra ele lá. Ela falou, meu, você é louco, você vai fazer isso, não sei o que e tal. Como assim? Ele deve conhecer várias empresas, vários empresários dessa área e tal. Falei, não importa, eu vou abrir essa academia. Falei pra ela. Fui lá, mandei no Instagram dele. Eu falei, olha, cara, você é um cara que eu sempre me espelhei e tudo mais e tal. Mas eu percebi Você não precisa de máquinas, você precisa de pessoas que possa te colocar nesse caminho, né? Aí ele gostou da analogia ali que a gente fez. Da hora eu não me lembro exatamente como foi, mas foi algo desse tipo. E ele falou, ó, me chama nesse número aqui. E aí ele falou, fala com a Dani, que na época era uma head dele de RH, se eu não me engano. E aí eu conversei com a Dani. No meio dessa conversa, ele entra numa call. E aí a gente começou a conversar assim, assado, bateu. E aí ele falou, olha, é o seguinte, eu acho que é importante, gostei da ideia e tudo mais. Porém, uma das coisas que a gente vai validar é o quê? O Grupo Acelerador, ele tem um programa de imersão de entrada, que é o Acelerador Empresarial. Então ele falou, olha, eu quero você no Acelerador Empresarial. Porque é importante a gente falar as mesmas línguas, você entender aonde eu quero chegar com isso, né? E foi ali que a gente... Conversei com o Robinho, eu falei, ó, Robinho, nós vamos abrir a academia do Marcos dentro da sede do Grupo Acelerador. Ele falou, como assim? Eu falei, ó, tô me inscrevendo para fazer o treinamento. É assim, assim, assado, 3 dias. Tô indo. E fica tranquilo que a gente vai abrir essa oportunidade aí. Aí eu peguei e falei com ele, tranquilo. Os 3 dias eu fui intencionalmente, falei, ó, peguei no microfone. Tudo bem? Sou o Leandro, Academia CNM lá de Jundiaí. Eu que falei com você no Instagram. E eu que vou abrir a sua academia na sua sede, tá? Foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram. E aí eu fui conversando com outras pessoas, as coisas foram acontecendo assim, assim. Cara, beleza. Terminou, ele falou, legal. Vamos conversar mais porque eu quero que você abra a minha academia. Falei, bacana. Aí eu falei, ferrou. E agora, como é que eu vou abrir, né? Como que eu vou comprar esses equipamentos? Então eu peguei e falei, eu ganhei eu fechei um programa com eles lá na época, que era um programa de aceleração. Quando você compra esse programa, você ganha um colete do Grupo Acelerador. Eu tenho ele até hoje. Aí eu falei, cara, eu preciso agora captar uma empresa que faça o equipamento. E abrir essa parceria pra gente... Alguma coisa vai dar certo. Se eu não conseguir levar os equipamentos pro Marcos, pelo menos eu vou ser um laço de ponte, né? Assim como você fez comigo, né, nessa oportunidade, eu vou fazer. Ajudar alguma outra pessoa também a se desenvolver dentro do grupo, porque eu vi ali seriedade, eu já conhecia, eu vi que tinha potencial de transformação. E aí eu fui conversar com o Júnior, um empresário de Campinas, que ele fabrica equipamentos. Uma das
melhores marcas aí de equipamentos hoje também. Um cara muito conhecido a nível nacional. E aí eu fui com o jaleco do acelerador representando o grupo, tá? Nem era do grupo acelerador. Falei, ó, Júnior, seguinte, tô representando aqui. Eu passei 3 dias com eles. O negócio é sério. Não tem como dar errado. A sua empresa desacelerar. Precisa. Eu ouvi todas as dores deles, né? Com relação a time, a estrutura, a organização, a processos. Eu falei, cara, é ali que você vai se desenvolver. Eles têm a ferramenta para cada dor sua. Você só precisa acreditar. Aí ele, não sei o quê, porque há muitos anos, treinamento, já não tô muito nessa pegada e tal. E foi, aí eu falei, ó, não consegui convencer. Cheguei na galera do Marcos ali, um dos heads dele também ali, era, se não me engano, o comercial, o Vinícius Franco. Aí ele pegou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, falou, Vini, eu não consegui 100% convencer essa pessoa, mas eu queria muito que você fizesse essa reunião com ele. Ele é um cara que vai nos ajudar nisso aí. Aí o Vini entrou, fez uma reunião, assim, mas nada convencia o Júnior de querer entrar pra parceria. E eu falei, cara, preciso pensar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso. Aí eu falei com o Júnior, falei, não posso perder essa oportunidade, né? Eu falei, me dá uma luz, Deus. Aí eu falei, se o Júnior não quer entrar, eu quero, então eu que vou entrar. Aí eu falei assim, cara, eu preciso comprar os equipamentos do Júnior para poder mandar para a sede do acelerador e eu desfrutar dessa oportunidade de ser um membro Giants. E aí foi assim que aconteceu, o Eric. Eu peguei e falei pro Júnior, Júnior, seguinte, o conhecimento que você não quer ter, eu tenho sede, cara, de ter. Mas você tem o que eu preciso e eu acredito que vou ter algo que você precise lá na frente. Porque vai ser importante esse conhecimento quando você for precisar estruturar a sua empresa. Então nós vamos fazer o seguinte, quanto custa esses equipamentos? Aí ele pegou, fez um X de valor, falou, legal, esse aqui é o valor que eu preciso para cobrir o Giants. Eu falei com o Marcos, falei com o pessoal, a permuta é 100%? É, 100%. Legal. Falei, Júnior, vamos fazer o seguinte, quanto que você consegue parcelar a compra desses equipamentos? Aí ele, consigo em X. Mas tem juros, né? Ele falou, tem. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então, cara. Você tira esses juros, financia pra mim no seco. Só que eu quero 2 vezes mais do que você fez. Tipo, ele falou de 20, eu falei 40 parcelas. Pra ficar bem sequinho mesmo. Não tinha como pagar muito, né? E eu falei, a gente faz um trato de cavalheiros aqui. Os juros que eu vou deixar de pagar pra você vai ser o conhecimento que eu vou trazer pra você quando você precisar. Eu me torno, a partir de hoje, um treinador, um mentor, um orientador da sua empresa, pode ser? A hora que você precisar, eu estou aqui para poder te ajudar. Com o conhecimento que eu vou buscar lá no Giants. Só que eu preciso que você aperte minha mão. Aí ele estendeu e falou, fechou. Caraca. E aí foi assim que eu entrei no Giants. Hoje sou reconhecido lá com... E tem que ter lábia pra conquistar uma proposta dessa, né, cara? Pô, Tem. foi muito Fui muito intencional. E aí, assim, vivemos uma jornada maravilhosa lá dentro. Hoje, a academia roda, né? O acelerador Gym. Muito bacana. E a isso abriu história, portas pra você, né? Porque você fez demais. a academia de outros empresários. Recentemente do Stanley. Legal. Stanley Bitar. Foi muito legal. Aqui ele chegou lá e falou, cara, quem fez? Foi o Leandro. Aí eu fui lá e fiz na casa dele. Na casa do Stanley. Foi sensacional. O Pablo também chegou a cogitar, né? Quando começou a abrir a sede dele. Mas aí depois ele já logo conheceu o Cariani, né? Acho que eles fizeram algum tipo de parceria ali. Uhum. Mas outros empresários, Geraldo Rufino também, cheguei a conversar com a dona Marlene, que é a esposa dele. Algo que ainda tá no ar, tá? De acontecer. Mas é isso, cara. O conhecimento abre portas. E a ousadia, principalmente, né? Você precisa ter algumas etapas ali para você poder passar. Mas é como você colocou. Cara, ter lábia. Eu falo muito sobre a comunicação. Eu aprendi que
Apenas, se eu não me engano, acho que é 2 ou 5% da comunicação, ela é verbal. O resto é não verbal, é intencional, roupas e tudo mais. Mas esses 5%, vou falar que, se eu não me engano, eram 2, tá? Agora eu não me recordo. São 2% que precisa ser 100% assertivo naquele momento. Então, aquilo que você fala precisa ser muito intencional. Então, tem um poder da palavra ali. Você precisa realmente saber, cara, eu preciso encaixar isso porque isso precisa dar esse resultado. Então, isso vem pelo conhecimento também. É algo Cara, que é adquirido. isso é uma história de ousadia, né? Foi muito Demais. ousado. Demais. Então, você que tá acompanhando já se inscreve no canal aí, curte, Bora. comenta se você tiver dúvidas, algumas perguntas que você queira fazer pro Leandro, comenta aí que eu vou fazer essas perguntas chegar até ele, viu? Leandro, é muito bom conhecer um pouco da tua história aí, conhecer, pegar esses insights aí sobre ousadia, muito bom, muito bom. E você comentou, você estava comentando no início sobre o casamento, né? Exato. Você tá fazendo um projeto sobre isso, não tá? Tenho um projeto com minha esposa, né? Chama Conexão Inabalável. Fala um pouco da minha jornada com ela nesses... hoje eu estou casado há 6 anos e com ela há 7. E nós criamos uma jornada de 5 anos que eu falo que foi o ciclo de ouro que nós vivemos sobre a vida do empresário e a vida do casal. Em 5 anos, né, em 2017, eu conheci a Juliana, começamos a namorar, sentamos, tínhamos planos, tínhamos sonhos. Eu ouvi os delas, ela ouviu os meus, colocamos no papel e começamos a desenhar esse sonho. O primeiro deles, para ela, assim, que era algo extremamente difícil, ela considerava impossível, uma viagem para Disney. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela tinha um sonho que era de viajar de avião. Simples assim. E nós já colocamos isso em prática porque em 2017, janeiro, eu falei, você tem sonho? Tenho. Qual é? Viajar de avião. Eu falei, então vamos colocar uma meta para esse sonho? Ela, vamos. Quanto tempo? 6 meses. Ela, como assim? Eu falei, olha, eu preciso de X alunos dentro do meu estúdio de janeiro até junho. Se nós atingirmos esse número de alunos, o nosso prêmio vai ser a viagem para qualquer lugar que você quiser. Dentro do Brasil, né? Que ia dar pra pagar. Ah, então tá bom. Nós estávamos namorando ainda ali, né? Cara, em maio, a meta era pra bater em junho. Em maio a gente já bateu. Tipo, o negócio dá certo, né? Em junho viajamos, fomos pra Natal, nossa primeira viagem ali como namorados. Foi muito bacana, uma viagem sensacional. E ali a gente validou isso. Falei, cara, olha que interessante. Quando você põe uma meta e estrutura o caminho pra essa meta chegar, a gente chegou antes dela. Vamos colocar a meta dos 5 anos. Então, nós éramos namorados. Então, primeira meta, casar. Segunda meta, constituir família, ter filhos. Terceira meta, era consolidar o nosso estúdio na época em se tornar uma academia, dentro ali da cidade. Ela aconteceu, mas não na cidade. Quarta meta, que era também algo extremamente difícil para mim, porque eu estava começando um novo relacionamento, né? Eu vinha de um relacionamento antigo, que era de constituir uma casa, né? Própria, comprar uma casa. E a quinta meta, que era a mais impossível, era a viagem internacional para Disney, que ela era apaixonada pela Disney, né? Conhecia todos os filmes das princesas, todas as músicas. Só de ouvir as trilhas ela já se emocionava, chorava. E foi aí que a coisa aconteceu em algumas ordens diferentes. 2018, saímos de 36 metros quadrados para 1.600. Se tornamos donos da Academia CNM. Top demais. 2019, nós nos casamos. 2022, nós tivemos nosso primeiro presente, foi a vinda do Luca. Meu filho, que hoje está com 3 anos, vai fazer 3 anos esse ano. 2022. 2024, janeiro de 2024, nós fizemos a viagem para Disney. E 2024, no meio de julho, eu assinei a compra da minha casa. E eu vou falar para você, a compra da minha casa foi algo também extremamente, vou falar assim, pegada Disney mesmo, Walt Disney. Acreditar no impossível. A Juliana falou para mim assim,
cara, o que você vai fazer é impossível. Aí eu falei, eu gosto do impossível porque ali a concorrência é menor. Quem te falou isso? O Walt Disney. Aí ela, não é verdade. Aí eu falei, então, ó, presta atenção. Nós vamos comprar essa casa dessa forma. Eu vou fazer uma... Nós alugamos a casa que nós morávamos. Eu falei assim, nós, por coincidência, conhecemos a dona. Começamos a ter um relacionamento bom. E eu falei, olha, eu vou fazer uma proposta de compra pra ela da forma que eu poderia pagar. Que seria bom pra mim. Ela falou, meu, ela nem te conhece. Como é que ela vai aceitar? Isso é impossível. Aí veio a frase que eu falei pra ela, né? Eu falei, tem que ser ousado. Peguei meu celular. Oi, tudo bem? Assim, assim, assado. Tenho muito interesse de comprar sua casa. Assim, assim, assim. Dessa forma. Plim. Olhando, tudo bem? Olha, gostei, viu? Acho que a gente tem interesse, sim, de conversar e tudo mais, tal. Vamos aceitar, talvez não tanto da sua forma, a gente coloca uma contraproposta. Pode ser? Pode. Acertamos algo que ficasse bom pra mim, pra ela. Comprei a casa. Zero financiamento, zero contrato. Da mesma forma que eu comprei a CNM, eu comprei a minha casa. Só com o poder da palavra e o poder da intencionalidade. E é aquilo que você falou pra mim aquele dia que a gente conversou. Eu falei, nossa, cara, você é um bom vendedor. Aí você falou, cara, eu não sou um bom vendedor, eu sou um bom comprador. Exatamente. Cara, muito legal. Então, a gente está chegando na reta final desse episódio, Leandro. Eu queria que você deixasse, aquela é sua câmera, eu queria que você deixasse um conselho para aquele empreendedor que está buscando um sonho, está buscando uma meta, quer melhorar a empresa dele, quer melhorar os resultados. Deixa um conselho para esse Legal. empreendedor. Recentemente eu postei isso até no meu. Não foi nem no feed. Foi lá nos stories, né, do Instagram. E eu coloquei assim, cara, o sucesso para um bom empreendedor, ele precisa passar por alguns processos, né? E o principal é você nunca desistir, né? Então, assim, você vai errar. Errar faz parte do processo, né? Você precisa persistir, né? E você precisa buscar conhecimento. Então, assim, o conhecimento vem, assim como o conhecimento você vai agir, e em alguns momentos você vai errar. E a partir dessa validação de você errar, você corrigir rápido a rota e persistir. Porque às vezes tem muito empreendedor ou pessoas que estão querendo começar que erram e desanimam. Mas vamos pensar o seguinte: a falha, o erro, é você começar a retomar da sua maior experiência, que é o tombo. Porque você sabe que você não vai errar de novo. Concorda? Então, assim, até mesmo a questão da falência, né? Tem gente que tem medo, né, de abrir e falir. Cara, falir é bom também. Não é ruim. Porque quando você for recomeçar, você vai recomeçar baseado em todo aquele erro que você teve sem fazer ele novamente. Então, cara, deixa eu mapear. O que é ruim? Quando você abre um negócio e dá muito certo de cara, ao mesmo tempo que é muito bom, é muito arriscado, porque ele pode crescer muito. Só que quando o erro vira, ele pode ser um erro muito fatal, né? Porque simplesmente aconteceu, bom, deu certo, tá dando lucro, e de repente você tem um erro muito crucial, muito inocente por falta de experiência. E aí vem a experiência através do erro. Aí o tombo vem grande, né? Aí a pessoa assusta e desanima e volta pra trás. Fala, meu, cara aí, você começou algo do zero, estourou, no seu primeiro erro você vai desistir? Não faz sentido. O que você pode aprender com esse erro? Se te falta conhecimento, vai buscar, né? E a partir do momento que você busca, põe em ação. Então, aprende, aplica. Aprende, aplica. Sábio não é aquele que sabe. Sabe é aquele que faz. Então, o conhecimento ele vai vir da aplicação. Sabedoria vem de aplicação. Não tem conhecimento só de teoria, né? Tem muito professor de faculdade que vive isso, né? Você tem professores de... Eu sou a favor e contra a faculdade de administração. Porque tem muito professor de administração que não tem empresa. Como é que o cara sabe administrar uma empresa se ele nunca teve uma empresa? Concorda? Então é muito incoerente algumas questões. É necessário, mas é incoerente. Mas a gente tem que sempre validar os dois pontos. Mas se você vive isso e aplica, você tem um conhecimento muito mais validado, às vezes, do que um próprio professor de faculdade, concorda? Cara, eu posso hoje falar muito mais sobre como ter uma empresa
do que um professor que nunca abriu. Porque, cara, eu sei as dores realmente de cada momento que é abrir uma empresa. Desde do teu CNPJ, tem que pagar imposto, tem que pagar prefeitura, vigilância sanitária, fundo de garantia, alinhamento com o professor, contratação, processo trabalhista, ter fundo de reserva. Cara, é muita coisa, é muita conta, é muita... Você tem que administrar muitos bloquinhos. Mas é só você tendo um negócio que você consegue viver isso realmente na prática. Né? É uma dor que vai te calejando todos os dias. Né? Todos os dias você acorda com isso, com esse pensamento. Então, de recado é isso, cara. Não desanima. O conhecimento que te falta, vá buscar. Se você abriu a porta hoje, não entra na zona do conforto. A zona do conforto ela é perigosa. Né? Eu falo, o diabo gosta da zona do conforto, né? A zona de conforto é a zona do diabo. Né? Porque... Eu aprendi isso no Mais Esperto que o Diabo, no livro. Exatamente, tá lá mesmo. Porque é isso, é ali que ele quer, cara. Ele é ousado, né? Porque ele fala, não, tá bom, fica aí. Olha só, você já tem tudo que você queria, né? Agora só desfruta. Cara, a hora que você piscar o olho, a casa tá caindo. Aí você já começa a começar a mexer as coisas. Então, assim, saia da zona de conforto todos os dias. Tire a bunda da cadeira, não se acomode. Precisa realmente abrir novas portas, abrir novos conhecimentos. Faça conexões, né? Conexões são importantes. Pessoas que você conhece hoje pode te levar para outros caminhos que você jamais imagina. O poder do network é o poder imaginável. Eu falo que o network é uma baldeação de metrô. Você já fez baldeação de metrô? Só que você entra de olho fechado. Você sai de uma estação, passa para o outro trem e você não sabe para onde vai. Esse é o poder do network. Porque normalmente você vai para lugares que você não imagina, mas são lugares muito bons. Porque você pode sentar em mesas de pessoas que você jamais poderia imaginar através de uma outra pessoa. Como eu coloquei para você. Uma conversa entre nós dois virou uma oportunidade para mim, né? Cara, conheço uma pessoa assim assado. Esse é o poder do network. Abre portas. Então aproveita isso. Seja pessoas intencionais. Tenha amigos intencionais. Amigos que vão te colocar em mesas boas. E sempre faça essa questão também a história da média das 5 pessoas que você anda. Isso é muito verdadeiro, cara. Então, se você quer se alavancar, quer ir para um outro nível, presta atenção com quem você está andando. E dá uma nota de 0 a 5 para os seus amigos que estão próximo de você. E aí você tira a média e fala, cara, eu tô sendo nota quanto hoje? Porque essas são as pessoas que estão mais perto de mim. Né? Então, o que essas pessoas têm hoje que é bom, que eu gostaria de... Não de ter aquela inveja, né? De ter, mas de conquistar também. O que eles fizeram para conquistar? Então, eu preciso ter pessoas assim. Agora, se eu ando com pessoas que não conquistam, que estão ali para trás, estão sempre vivendo a dor da reclamação, né? Cara, esquece. Sai fora dessa mesa, né? Escolha as mesas certas para você sentar. Cara, muito bom, muito bom. Então, esse foi Leandro Saz aí te ensinando como empreender sem colocar dinheiro, mas colocando conhecimento. Muito bom. E onde as pessoas podem te encontrar? Fala suas redes sociais. Bom, aí. Primeiramente, agradecer, né, a participação aí no Calpcast. Obrigado, Eric, pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a minha história, eu.leandrosaz, com 2 S no final. E também já tá no Instagram, tá? O Conexão Inabalável. Casal Conexão Inabalável. Começa a seguir lá, logo mais vai vir alguns conteúdos bacanas. Nós vamos começar a movimentar isso, porque é um projeto realmente, assim, que sai fora muito da questão de, cara, olhar financeiro. Acho que isso não é o foco. É muito de propósito. Cara, eu quero muito... Hoje tem muitas pessoas, muitos casais se divorciando. Tem muitos casais que não estão casando, né? E eu acho que o casamento é algo que é muito divino. E eu, como eu falo, é a nossa primeira empresa. Você quer abrir uma empresa de verdade? Casa primeiro. E vê se vai dar certo. Se você sabe lidar com essa empresa aqui. Porque você dormir e acordar aquela pessoa todos os dias... Não só ver se vai dar certo, fazer dar certo. Cara. Empresa é isso, né? Você não abre pra... Ninguém abre uma empresa pra querer falir, concorda?
Sim. Então, e tem muitos empresários que às vezes investem milhões para alavancar sua empresa e não quer investir nada pro casamento. Só que a hora que ele volta para casa, porque ele estava focando muito na empresa, quando ele volta para casa para desfrutar o bem da empresa, ele não tem mais casamento. Então é uma pergunta que às vezes eu faço para os empresários que estão perto de mim. Cara, vocês investem 300 mil, 1 milhão para se desenvolver no conhecimento. O quanto você investiria para não ver o seu casamento falir? Porque o investimento da empresa, legal, é para não falir. Mas o quanto que você está investindo para a empresa não falir? Empresa casamento. Aí eles assustam, né? Que é isso, às vezes quando você volta, o seu filho já não olha mais na sua cara, a sua mulher já te largou. Então é importante olhar a empresa? É. Mas tem uma empresa muito mais importante que está gritando todos os dias pela sua atenção e às vezes você não olha. E é essa empresa que vai te ajudar a alavancar a empresa de fora. Mas tem que ser primeiro aqui dentro. Se tiver uma base bem consolidada dentro, você empreende muito melhor lá fora. Foi assim que eu consegui acelerar as minhas coisas. Como eu falei, 5 anos. Empreendendo com a pessoa certa. Né? O meu sócio, ele é importante, né? na história da CNM. Mas eu falo assim, cara, a minha esposa, ela tem um papel fundamental. Eu falo, se antes eu era bom sozinho, com ela eu ganhei foco, velocidade, tipo, sabe como você colocou os nitros no carro? É isso. Cara, toda essa estrutura, a minha empresa, tudo isso foi um sonho que eu tive. E eu coloquei ele no papel. Olha aí. E quando eu comecei a tirar ele do papel, quem começou a tirar junto comigo foi minha esposa. Foi. E ela tá aqui, né? Eu tô vendo ela tá aqui, ali, ó. ela tá Olha ali, lá. atrás É isso aí. das câmeras. E, cara, por hoje ser uma realidade, foi por intermédio dela. É isso. Por ela estar ali junto, por ela administrar muito bem, porque eu falo que eu sou o cara criativo, eu sou o vendedor, eu sou comercial, eu sou das pessoas. Sim. Ela é a mente racional, ela é metódica, ela coloca a mulher da planilha ali. Exato. Ela gerencia, faz a gestão. Então, Juliana é igual. a gente tem tudo isso hoje por quem está com a gente, né? Exato. Que é Cara, nossas esposas. Eu sou o cara do... Eu sou muito da velocidade, né? Mas a Juliana veio e trouxe direção. Só velocidade não resolve. Senão você só sai fazendo, às vezes, besteira, né? Mas se você faz algo veloz na direção certa, você consegue fazer muito mais coisas, né? E encurtar tempo, sabe? Eu sempre ouvi assim, você fazer 5 anos virar 5 meses. Mas, cara, é possível? É. Se você tiver velocidade na direção certa. Tem gente que só olha pra velocidade, mas tá atirando pra tudo quanto é lado. Aí vem a sua mulher, uma pessoa analítica, fala, cara, é ali, ó. Olha aquilo ali. Nossa, eu não tava vendo. Então, vai lá. Aí o negócio foi, entendeu? Aconteceu. Então, se você não tem uma pessoa assim do seu lado, cara, entendeu? É isso aí. Às vezes você tem um sócio, mas, cara, o seu primeiro sócio é sua mulher. Sim. Tem que ter essa... Com certeza. Cara, e a nossa estrutura aqui, os estúdios ROM, aquele empresário que quer ter o seu próprio podcast, você indica a estrutura? Cara, olha, sensacional. Acho que não só pra podcast, até pra tirar umas fotos, pra vir aqui. Não, vocês têm um ótimo bom gosto. Eu me sinto muito bem aqui, cara. Tá maravilhoso. Venha. E ó, eu tô falando aqui uma voz, né, no fone. O negócio é bom. A Eric não mediu esforço pra investir, pra fazer coisa de qualidade. Realmente vale muito a pena investir no Estúdios ROM, assim. Show, maravilha. Então é isso. Esse foi o nosso episódio e eu te espero no próximo Calpcast. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e mandar para aquele teu amigo empresário. Até mais, Deus abençoe. Valeu!